Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Prosa Diário. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, né? Como eu já falei para vocês outras vezes, eu não costumo montar um roteiro e vir aqui falar algumas coisas pré-determinadas para vocês. Não é assim que funciona, não é assim que eu gosto de falar com vocês, de criar conteúdo para vocês. Eu gosto de ligar a câmera e falar, né? E partilhar com vocês coisas que partilharia a um amigo e tudo mais, né? E o que eu quero trazer um pouco mais aqui também é leituras, coisas que eu estou lendo, coisas que eu estou aprendendo lendo e queria dividir isso com vocês, né? E hoje a gente vai fazer um pouco disso. Eu estava lendo o guia A Vida de Oração da minha biblioteca católica. Não sei se vai dar pra ver? Vai, né? O guia A Vida de Oração da minha biblioteca católica, que veio no box do livro, que não está aqui, de Cartas de São Francisco de Sales, Caminho das Virtudes, para as Irmãs Visitandinas, né? Um box maravilhoso da MBC, da minha Biblioteca Católica. Inclusive, deixo aqui o adendo do quanto o guia de leitura, os guias de leitura agora da MBC estão vindo maravilhosos. Esses artigos que eles vêm colocando, não só nesse guia, mas nos outros, está sendo de uma maestria maravilhosa. E eu estava lendo esse daqui e o capítulo 2 desse guia me chamou muito a atenção quando eu estava lendo. Eu marquei alguns pontos e queria que a gente conversasse sobre, porque quando eu estava lendo, calhou muito com tudo isso que a gente prega aqui no Prosa, né? Essa vida com propósito, essa vivência do ordinário de uma maneira mais proposital, com mais ordem, enfim, essa ordem e propósito que a gente prega tanto aqui, né? Para que as tuas ações sejam ações que tenham um porquê de existir e que você pare de viver no automático ou fazer coisas por fazer, e sim que tudo te leve ao teu fim último, que primeiro de tudo, nosso fim último é buscar a santidade e estar no céu e buscar a Deus, mas que no teu dia a dia, as tuas tarefas, os teus compromissos, os teus projetos, a tua agenda, fale sobre isso também, né? Verse sobre isso também, sobre para onde sua vida vai, né? E porque o que eu mais vejo aí, e eu já vivi assim, é viver sem um rumo, onde as coisas são feitas por fazer, né? Enfim. E aí, o artigo, ele é O Santo Abandono, a Arte de Confiar em Deus. Ele é retirado da obra do O Santo Abandono, do Abade Vital, do Dom Vital. E aqui tem até dizendo quem é Dom Vital. Dom Vital, ele foi um sacerdote diocesano francês e ele foi trapista, né, cisterciense, uma congregação muito conhecida também, né, um monge. E aí, nesse artigo, ele fala sobre a natureza do santo abandono, né? E faz essa correlação do nosso abandono à vontade de Deus. E isso é engraçado, porque quanto mais eu venho estudando sobre tudo isso, uma vida com propósito, ordem e propósito, é, uma vida vivida com propósito, com um porquê, um porquê, é, tanto mais eu encontro sobre abandonar-se à vontade de Deus. E isso é muito interessante, porque quando você decide-se por viver uma vida com propósito, automaticamente você está dizendo que confia na vontade de Deus, para aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. E isso é muito interessante da gente perceber, porque nós só seremos verdadeiramente felizes fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, né? A nossa vida, já dizia São José Maria Escrivá, precisa ser útil, deixar rastro, né? E a gente deixa esse rastro na nossa vida é útil a partir do momento que a gente vive ela de acordo com os planos de Deus e não com os nossos. E viver uma vida de ordem e propósito é viver de acordo com os planos de Deus, né? E isso eu acho que é o que precisa guiar a gente nessa conversa, nesse discurso, né? Nesses ensinamentos. Viver uma vida com ordem e propósito é viver uma vida de acordo com os planos de Deus, abandonado à vontade de Deus.
Lá pelas tantas, no artigo, tem um trecho que diz assim: a nossa santificação, nossa própria salvação, é, portanto, uma obra de dois. É preciso absolutamente a ação de Deus e a nossa cooperação. Isso aqui já é uma grandíssima catequese que a gente pode ficar falando pelo resto da vida só sobre isso. A nossa santificação, a nossa vida de santidade, sempre vai depender desses dois pontos: a ação de Deus, a sua graça e a nossa cooperação. Deus age em nossas vidas desde que a gente abra o nosso coração e permita essa ação de Deus, né? Aquele famoso, aquela famosa conversa de que Deus sempre bate a porta e espera que a gente abra, né? Então, para sermos santos, Deus quer nos fazer santo com a ação de sua graça e precisamos corresponder isso abrindo nosso coração a essa graça. Ou seja, a ação de Deus é a nossa cooperação, né? O Espírito Santo é um Espírito Santo de ordem, é um Espírito de ordem e espera a nossa contribuição, a nossa permissão, a nossa disposição, acima de tudo, para que Ele haja plenamente. O Espírito Santo pode agir sem que a gente queira? Óbvio que pode, Deus pode fazer o que quiser, mas mais plenamente age nossa vida a partir do momento que a gente está disposto com o coração aberto. Um coração disposto diz muita coisa. Sempre falo isso para minhas crianças no catecumenato. Uma pessoa disposta, um coração disposto, é muito mais importante do que um coração que sempre consegue o que quer ou sempre alcança as metas que se coloca, né? Porque se você está disposto à ação de Deus e com o coração aberto, as coisas vão funcionar muito melhor. Pois bem, então a nossa santificação depende desses dois pontos, a ação de Deus e a nossa cooperação. O acordo incessante entre a vontade divina e a nossa. Duas vontades sempre acontecem, a de Deus e a nossa. Devemos e queremos sempre que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. A nossa vontade precisa entrar sempre cada vez mais em conformidade com a vontade de Deus. Tanto mais a nossa vontade entra em conformidade com a vontade de Deus, tanto mais nós seremos felizes. Porque nós não sabemos o que queremos para a nossa vida, por mais que a gente suponha. Deus conhece infinitamente melhor a nossa vida e o que é melhor para a gente. Então, que a nossa vontade sempre seja a vontade de Deus e que, se não for, que a de Deus prevaleça. Certo? E aí que vem a parte legal que eu queria pontuar. Quem trabalha conjuntamente com Deus tira daí proveito a todo instante. Quem dele se afasta, cai ou acaba por se cansar em uma agitação estéril. Olha que legal isso. Quem trabalha conjuntamente com Deus tira daí proveito a todo instante. Então, quando a nossa vontade está em equivalência com a vontade de Deus, só temos que tirar proveito disso. Não existe nada diferente de tirar proveito disso. A todo instante. Quem dele se afasta, quem se afasta do trabalho com Deus, cai ou acaba por se cansar em uma agitação estéril. Meus caros, essa agitação estéril é a coisa mais comum que a gente vive hoje em dia, infelizmente. Uma vida agitada. Desculpa. Uma vida agitada, uma vida movimentada, uma vida cheia de compromissos, uma vida com uma agenda repleta, com cheias de coisa para fazer, uma agitação estéril, porque não está em conformidade com aquilo que Deus quer que façamos, não está em conformidade com a vontade de Deus. É extremamente comum a gente ver por aí na internet, quando as pessoas que falam sobre, enfim, produtividade, organização, etc, etc, te ensinar as melhores maneiras para você completar a sua agenda. Tudo na sua vida está completamente calendarizado. Tudo na sua vida, todas as mínimas horas do seu dia estão extremamente calculadas, repletas de coisas para fazer, em uma agitação estéril, porque não está em conformidade com Deus. Quando a gente não para, antes da gente organizar nossa vida, planejar nossa semana, planejar nosso mês, nosso ano, nossa vida, se antes disso a gente não para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano,
Tudo o que a gente faz se torna uma agitação estéril. E a gente se cansa, acaba por se cansar em uma agitação estéril. Isso é muito importante da gente entender. Porque é por isso que a gente vê extremos cansaços aí no mundo hoje em dia. Um cansaço que, para além de um cansaço físico, um cansaço de vida de propósito, sabe? É uma vida esgotada, sem sentido. É aquele clássico sentimento de quando a gente termina o dia, está completamente exausto, cansado e pensa: nossa, eu fiz tanta coisa, mas eu não fiz nada. Entende? Percebe a diferença? Eu fiz tudo. Dei check em tudo na minha agenda. Em toda a minha lista de tarefas que eu tinha para fazer, eu fiz. E não fiz nada. Eu fiz, me cansei e não fiz nada. Ou seja, uma vida repleta de agitações estéreis. Né? De uma vida que todas as tarefas não é ordenadas para o seu fim último e para o teu propósito. Né? Isso é muito importante a gente entender. A gente acabar com essa agitação estéril. Sendo assim, continuando, é de extrema importância que se trabalhe sempre com Deus, a cada dia, a todo momento, seja em nossas ações mais ínfimas, seja nas grandes circunstâncias, pois fora dessa estreita colaboração, conjuntamente com Deus, lembrando, eu me perdi. Estreita colaboração, só haverá uma dolorosa perda de tempo. Ou seja, não viver em conformidade com Deus, não viver com a nossa vontade sendo a mesma da de Deus, é uma dolorosa perda de tempo. Infrutuosa. Uma vida que não dá frutos porque não está em conformidade com a vontade de Deus. Isso é muito importante a gente parar para pensar. E queria muito falar isso com vocês hoje. Da gente parar para pensar para onde a nossa vida está indo. Se de fato vivemos com ordem e propósito. Né? É... A que passos nós queremos caminhar e para onde a gente quer levar a nossa vida. Né? Então, que a gente pare para pensar um pouco nisso. Que a gente para refletir sobre isso. Sobre o quanto a nossa vida está em conformidade com Deus. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!